Vamos orar aí, gente, para nós dar uma conversada sobre fé e obras. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, daqueles que estão assistindo. Obrigado pela Tua graça, que possamos ter um momento de aprender juntos, de colocar o nosso coração em ordem, Senhor Jesus, e que seja algo que edifique para o Teu reino, Senhor. Amém. Daí, galera, como que vocês estão? Tudo em ordem? Abram aí em Hebreus 1:12. Calma. Você que está em casa, abra aí em Hebreus. Se o José não trouxe a Bíblia de novo hoje, cara. Confira ali, Ricardo, vê se ele baixou mesmo. Hebreus 12. Olha aí outro aí, ó. Tem que baixar ali, ó. Tem uma Bíblia. Tem ali uma. Hebreus 12, versículo 14. Então, qual que é a ideia da gente conversar, né? Então, a gente está trabalhando o caminho de Emaús. Pequenas coisas que afetam o nosso relacionamento com Jesus ou que nós não conseguimos pensar ou perceber Jesus. Lembrando que às vezes a gente foca muito nas grandes coisas, assim, cara, eu não mato, eu não estou roubando ninguém, que são coisas que também é pecados sérios, mas às vezes a melhor maneira do diabo nos enganar é sendo gota a gota, porque à medida que essas pequenas coisas tomam forma no nosso coração, fica mais difícil da gente arrancar e de perceber. Então, é como se a gente se acostumasse, sabe? Sabe aquela ideia de ambiente? Por exemplo, escuro, quando você apaga a luz, assim, dá aquele baque, né? Você não consegue... Mas você vai se acostumando e, de repente, você está enxergando tranquilo. E essas pequenas coisas são aquilo que mais nos afetam, eu acredito. Principalmente os crentes, né? Óbvio, né? Os outros não estão nem aí por isso, mas os crentes sofrem com isso. Então lá Hebreus 12 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amargura, cara. Hoje eu vou falar sobre duas pequenas coisas que às vezes brotam: amargura e inveja. O que é amargura? Amargura é o ressentimento, porque algo não deu certo. É aquele lance de alguém te ofendeu e você se sente no direito e às vezes normal, né, de se sentir ofendido, mas a gente não trabalha isso no nosso coração. Exemplo, então você trabalha o mês inteiro e teu patrão não te paga. Você tem o direito de se ressentir, não concorda comigo? Vocês iam ficar felizes? Provavelmente não. O Zé já pensou, né, cara? Marretada na pinha dos caras, né? Tipo, qualquer um ia pensar isso, né? Então, tem o vídeo que, né, marcou lá, os caras tentam roubar os peão na van dos caras, cara. Os caras apanham, né? Porque, tipo, é um lugar sagrado, ninguém entra mexer com os peão voltando embora do trampo. Voltando embora, entendeu? É um lugar perigoso, entendeu? Então, o ressentimento, às vezes, acontece isso na nossa vida. O problema é que quando esse ressentimento, essa amargura começa a criar raízes no nosso coração, ela começa a perturbar. E começa a fazer com que a gente não enxergue direito as coisas. Então, é aquele lance da amargura. Às vezes você pensa, cara, ninguém nunca levei esse tipo de calote. Só se você trabalha com outras coisas, né? Mas você acaba levando. Mas, às vezes é aquele bom dia, às vezes que a pessoa não dá, que você se estressa. Às vezes uma resposta meio áspera de alguém, num dia ruim, pode gerar esse ressentimento. Às vezes o cara vai pensar, putz, eu estou fazendo tudo certinho,
mas alguém me alfinetou e não dá certo. E a gente vai acumulando esses pequenos ressentimentos, essas pequenas amarguras. E o problema é que isso contamina muitos. Vocês já conviveram com alguma pessoa com bastante rancor no coração? Espero que não seja vocês. Nem vocês aí, né? O que acontece? Se a gente não aprender a tirar isso, a amargura, esse ressentimento e a sondar, daqui a pouco a gente começa a ficar ressentido com Deus ou amargurado com Deus. E quando a gente fica amargurado com Deus, a gente se coloca no lugar de Deus e a gente não percebe Jesus no caminho. É fruto de uma incredulidade. Quer um exemplo bíblico que mistura um pouco da ira e amargura e prejudica? Moisés, lá em Números. Moisés, o povo fica com sede. Os piazadas estão bem ali, cara. Cadê eles? O Davi está bem? Isso não está. Moisés, lá em Números, o que acontece? Deus, a primeira vez, fala para ele, cara, bata na rocha, vai sair água e você vai alimentar esse povo. Todo mundo conhece a história, mas vamos refrescar a memória. E ele faz isso e sai água e todo mundo mata a sede, beleza. Acontece que um pouco mais para frente, um tempo depois, o povo se revolta porque estava andando no deserto, começa a culpar Moisés, a culpar Arão, a falar, cara, esse teu Deus não serve para nada, nos trouxe aqui para morrer de sede. E Deus fala para Moisés, vai lá e pede para que a água aponte para a rocha e que vai sair água. E nas águas de Meribá lá. E Moisés vai lá e bate 2 vezes na rocha. E sai água. Saiu água, funcionou, o povo é alimentado, tal, mas esse foi o motivo que Moisés perdeu de conquistar algo maior. Deus falou, cara, você não me obedeceu. E se você pensar assim, por que chegou a esse ponto? Ele era um cara mais manso da terra, isso que a Bíblia fala, né? Moisés era um servo bom, manso, humilde, porque talvez ele foi guardando tanto ressentimento, e no momento de raiva, fez o que não devia. Por isso que é importante a gente começar a se livrar das amarguras. Perdoar pessoas que nos ofenderam. Acho que essa é a essência. Perdoar pessoas que nos ofenderam. A cura para a amargura é o perdão. A cura para a amargura é o perdão. E às vezes é difícil, é um processo. Mas me diga uma coisa, o que é mais fácil arrancar? Um pé de couve ou um pinheiro? Certeza? Óbvio. Se a gente aprender a cuidar das pequenas coisas nos nossos relacionamentos, principalmente com Deus, a gente não deixa que esse pezinho de couve se torne um pinheiro dentro do nosso coração. Tem gente que acumula tanta amargura que você olha para o coração do cara, você não enxerga o negócio. Essas pequenas coisas já se tornaram um pinheiro enorme. Vou dar spoiler, né? Então, se você assistir Cobra Kai, né? Cara, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar o princípio que é a parada. É justamente um coração amargurado, pode destruir a vida dos caras. Se vocês assistirem, vocês vão perceber isso. O cara que eles não conseguem perdão e acaba destruindo a vida, porque tem um coração amargurado, ressentido das coisas não acontecerem como ele gostaria que acontecesse. Essa acho que é um dos principais motivos que a gente acaba não vendo Jesus. Às vezes Jesus está no nosso lado nos ensinando, mas a gente está com o coração tão amargurado, tão desorganizado, ou cheio dessas pequenas amarguras, que, cara, nada funciona ali. Jesus pode vir de sobremaneira e a gente não vai aceitar isso de ninguém. Pense um pouco nisso. Pense nessa questão da vida de vocês no discipulado. Será que não tem coisas que, cara, essa amargura não tem pesado? Pense, Moisés falhou nisso. Moisés, cara, se irou a ponto de cair o povo, né? Eu entendo ele, mas às vezes a gente
produzir algo nesses vacilos de ressentimento, por vingança, entendeu? Tipo, cara, fazer coisas para se vingar justamente. Uma que não é nem não é nem cristão isso, né? E a melhor maneira de evitar isso é aprendendo a lidar com essas pequenas coisinhas, pequenas, perdoando. Se vocês abrirem em Romanos 12, em Romanos 12 fala que minha é a vingança e eu retribuirei, então pode sossegar. Lembra daquela desconfiança que a gente falou de semana retrasada? Que às vezes uma das coisas que mais prejudica não é a falta de fé, mas é uma desconfiança de Deus. E se a gente não confia em Deus, a gente se coloca como juiz. Quando a gente coloca como juiz, a gente quer julgar as pessoas. A gente quer pegar essas pequenas ofensas e destruir elas. Ou destruir as pessoas que fizeram. Eu não sei se vocês, já perceberam, mas muitas pessoas vão nos ofender. Tipo, cara, isso... Porque depende como está o nosso coração, tudo pode nos ofender. Se a gente estiver sobrecarregado de amargura, tudo nos ofende. Tudo vai nos ofender e tudo vai nos afastar para que a gente não enxergue Jesus. Então Moisés, ele ouvia Deus, ele caminhava com Deus, mas num vacilo, ele acaba cometendo um erro na vida dele. Ele foi salvo? É óbvio que foi. Mas a questão é, será que ele não poderia ter terminado de uma outra forma? Se você pegar, eu não assisti em toda a série ainda, né? Então, mas se pegar uma outra série, Hatfield versus McCoy, um dia que vocês já assistam essa série, 3 episódios só. Sobre 2 famílias, vocês vão assistir, mas assim, sobre 2 famílias que têm essas rixas americanas de faroeste, sabe? O que mais me chama a atenção é que tem os 2 personagens principais, o que era pior encontra a graça e o que era crente acaba caindo em ressentimento e amargura. Ele vai deixando aquilo dominar ao ponto de não conseguir ver as coisas direito. Alguém ia falar alguma coisa? Vocês estão pensando na série? Depois eu mando lá para vocês o nome, caso queiram assistir. Não, cara. Ideia. Cara, a série mostrando a degradação dele durante 2 anos, assim. Ele vai de um pai de família para um traficante. Violento. Eu acredito que se a gente não cuidar, às vezes isso pode ser o nosso final. Cara, é muito importante que a gente entenda que não é como a gente começa, mas como a gente termina a jornada. E a gente que é jovem, né? Jovem ainda, a gente tem uma jornada. Se a gente deixar que, cara, cada amargura, cada ressentimento tome conta do nosso coração, cara, a gente não vai enxergar Jesus, a gente não vai enxergar nada. Pense nessa questão política, quanta galera não tá cheio de ressentimento e amargura porque tem alguém que pensa o contrário dela, né? Só que a gente, como seguidor de Jesus, não dá para caminhar nisso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Abram lá em Gálatas. Gálatas 5:20. Isso aí, Felipe, agora que eu vi as referências, entendeu as referências? Séries. Tranquilo, Davi? Gálatas 5:20, vamos lá, obras da carne. Fala o seguinte, e as obras da carne são a seguinte: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, por aí vai. Ciúmes. Você pode pensar, mas eu não sou ciumento. Mas eu quero pensar num ciúme um pouquinho diferente, como fruto de uma inveja. O que é inveja? É pensar que você merece mais do que os outros e se ofender com isso. É quando você pensa assim, cara, aquele cara
eu me esforcei tanto e aquele cara recebeu o crédito por mim. E você se ofende com isso de uma forma. Ou o cara recebe algo melhor, ou alguma coisa assim. A inveja brota dessa amargura e do ressentimento. Às vezes eu acho que lida uma com a outra. Vamos pensar assim, né? Quem que é o talarico da Bíblia? Nossa, agora os caras falando herege, né? O rei Davi é o talarico da Bíblia, né? Olha a cara do Zé. Por quê? O que ele fez? Vamos pensar assim, vamos trazer para um anacronismo bem chulo. Ele era rei, ele viu uma mulher, ele desejou aquela mulher e a mulher de um soldado dele. O que ele teve daquela mulher? Ele teve, de certa forma, um ciúme. O que é um ciúme? É um sentimento de posse. É aquele lance de, cara, eu possuo isso. E ele invejou o cara. E mesmo tendo várias e várias mulheres ali, né? Tipo, mesmo sendo rei, ele teve um momento de ressentimento e ele invejou. E o que ele fez logo em seguida? Ele mandou o cara para uma missão suicida. Então ele, para quê? Para que ele pudesse ter um caso, ele já estava tendo um caso, mas para que ele não fosse descoberto. Sim, Salomão, eu acho. Não, mas é segundo filho, né? É verdade. Mas já pensou pensar que não é um talarico? Por que eu estou falando isso nessa linguagem? Porque, cara, às vezes a gente acha que a vida com Deus, se a gente não se cuidar, a gente pode chegar nesse ponto. Pegue uma flor de... não sei se pode falar o nome, mas... flor de lis, né? Cara, olha o que ela fez. Ela assassinou o cara. Por quê? Por causa do dinheiro, né? Porque o cara domina. Sei lá, o cara também devia ser um belo de um... né? Para todos os filhos querer matar o cara, né? Mas não vem ao caso. Eu acho que, assim, se a gente não cuidar com esse lance da inveja, cara, inveja tipo, é uma parada que vai brotando, parada pouco ao pouco, indo. Por que o cara do Breaking Bad, ali pegando o gancho que o Ricardo falou, o que ele teve? Ele teve inveja, provavelmente, de outros caras que tinham uma carreira melhor e o cara estava ali. E ficou ressentido. Mas na... importante. Porque a droga que ele faz, os caras falam que é a mais pura, não tem outro pra bater. Fala, eu gostava de me sentir melhor. Quando eu fazia isso, eu me sentia melhor. Por causa disso. Vocês conseguem entender que é uma linha perigosa que a gente pode adquirir? Cara, por inveja, querer o que outras pessoas têm. Eu não estou falando de, cara, por exemplo, olhar ali um cara com um carro legal e falar, cara, eu quero um carro igual esse. Isso não é inveja. A inveja é aquilo que traz ressentimento, a ponto de você diminuir a pessoa, sentir raiva, ou sentir raiva de si mesmo, ou pena de si mesmo, falar, cara, sabe? Isso não é errado, por exemplo, você querer ter coisas boas e melhorar de vida, ou... Isso, é uma motivação. Agora, ter esse senso, sabe, de... E geralmente, gente, a gente não tem ciúme, por exemplo, das pessoas distantes, inveja das pessoas distantes. Ninguém aqui tem inveja do Neymar, porque vocês não conhecem o Neymar. Simplesmente acho que não, né? Tipo, você olha assim a vida, beleza. A gente tem inveja com aqueles que a gente pode ser comparado. Pessoas próximas que a gente conhece. E esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado para que é gota a gota. Sabe? De repente você já está fazendo coisas que não deve porque teve inveja. Então, às vezes você entra com princípios, né, no trabalho. Não, cara, eu quero trabalhar com princípios. Não, eu vou trabalhar o melhor que eu posso, fazendo o melhor com aquilo que eu tenho, eu vou ser honesto, tal. Mas daí, de repente, tem um concorrente teu, pode ser no trabalho, que começa a querer ferrar você. Ou não, nem ferrar, ele começa a simplesmente, tipo, o cara dorme no trabalho, mas puxa saco do chefe. Daí, o que o cara faz? Você olha para aquilo e fala, cara, mas eu
Daí o cara é promovido e você se ressente. Você cria uma inveja. O problema disso é que você mina o teu coração e não muda nada a situação. Um puxa-saco nunca vai deixar de ser puxa-saco porque você está ressentido ou com inveja dele, né? E essas pequenas coisas, cara, fazem com que a nossa vida fique pesada. Há uma lei, né? Tipo, cara, sempre vai ter alguém que faz algo melhor que você. Imagine se você se ressentir sobre isso, né? Então essas duas coisas que eu comecei a falar, a primeira delas, a questão da amargura, que é um ressentimento, né? Você se ressentir por algo, cara, isso é uma injustiça, tal. Tem uma injustiça boa. Não estou falando que a gente tem que aguentar tudo, tipo, né, de goela abaixo, como se fosse um vegetal. Não é isso. A questão é que você coloca a justiça em Deus. Fala, cara, eu vou fazer e vou continuar fazendo, Deus. Entende? E a outra coisinha básica é o ciúme, é a inveja que gera um ciúme, esse sentimento de posse, que tudo te pertence. E, cara, ninguém pode ter nada se você não estiver no centro das paradas. Ninguém pode ser melhor que você em nada. Então, essas coisas, às vezes, vão pingando no nosso coração. Abram lá, só para a gente encerrar essa parte, para vocês falarem também, eu já vou ligar o microfone ali. Salmo 37. Salmos. Deixa eu ver se é o 37 mesmo. Olha o que Davi escreveu. Ele fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, ou que praticam a iniquidade. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não existirão mais. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão por herança e desfrutarão o pleno bem-estar. O que Davi entendeu? Ele falou, cara, não vale a pena gastar tempo com inveja. Ou com ressentimento porque alguém tem mais sucesso, alguém tem mais dinheiro, alguém fez melhor, alguém toca melhor, alguém canta melhor, alguém... Ele falou, não vale a pena. Vai chegar um momento que esses caras vão ser eliminados pelo próprio Senhor. Um dia eles vão responder. O que ele fala? Cara, que a gente cuide de fazer o bem. E não deixe que a inveja... a gente seja motivado pela inveja. Porque às vezes, cara, a gente está tão cheio de inveja, no sentido de que a gente quer aquilo que é dos outros, porque a gente se sente ressentido. Como que eu sei que eu estou ressentido? Você consegue se alegrar com aquilo que você tem? É um ponto. Se você não consegue se alegrar com aquilo que você tem, significa que talvez você esteja ressentido com algo, com alguém ou por alguma coisa. Eu não estou falando assim, nossa... cara, eu quero trocar de carro um dia. Isso não é uma... Mas você consegue se alegrar com o teu carro agora, sabe? Ter um certo prazer, mesmo que você não tenha nada, você consegue se alegrar com a tua vida, eu tenho que comer, o que vestir. Se a gente não ter esse senso de gratidão, que é o que mata a inveja, quanto mais grato você for, menos tempo você vai ter para ser invejoso dentro do teu coração. E se a gente entender que, cara, um dia Deus vai colocar os pontos, os pingos nos is, em um ponto final na história. Só que imagine Jesus chega para nós e fala, cara, mas olha o coração de vocês construíram tudo por causa de inveja, ou por causa de amargura. Imagine a carão de pau, nossa, assim, tipo, o que a gente vai falar, entendeu? Às vezes a gente pensa que essas pequenas coisas não nos afetam. Mas, cara, afetaram o rei Davi
afetaram Moisés, afetaram Jonas, na história do peixe ressentido, afetaram Elias. Todos os homens da Bíblia mostraram que talvez em algum ponto eles deixaram isso. Não significa que não há esperança, significa que a gente tem que tomar cuidado com isso. Com essas pequenas coisinhas, senão a gente acaba não percebendo Jesus. Então, às vezes, Jesus fala, cara, calma, sossegue, tudo tem um tempo, o tempo na tua vida vai ser diferente do tempo de outras pessoas. Mas, vai tranquilo, você está comigo. E a gente acaba, tropicando nisso. Beleza? Pessoal, pergunta sobre fé cristã, caminhada. Abra ali, liga ali, Zé, o microfone ali. Tem que esperar. Quantos segundos, Anderson? Pessoal que está assistindo, tem perguntas aí que vocês gostariam de fazer? No Facebook não consegui ver. Tá. Deixa eu escrever aqui. Fale. Agora é o momento de vocês brilharem. Nem nada de pergunta. Davi que está ali atrás, quieto. Chegue aqui, Davi, chegue perto, cara. Podemos morder, mas... Como que vocês lidam com ressentimento? Vou jogar a bola para vocês, hein? Fala aí, José. Já se sentiu ressentido alguma vez na vida? Já. E daí, José? Como que você está lidando com... Você fica ressentido, né? Mas bater um caboclo dessa dá, né, cara? Não, mas daí pensa, você tá lá de boa, igual você falou, aquele pilantrão dorme no trampo, é efetivado, cresce na vida, e você que tá lá, você não cresce, tá ligado? A gente, não vai ficar indignadão no bagulho? Você faz o teu, você é honesto, faz tudo, mas daí não vê você lá ralando, tá ligado? Mas daí vê o pilantrão lá crescendo na vida só no puxa-saco. Igual você falou, puxa-saco. Pô. Mas, cara, vamos pensando em Davi, né? Na história de Davi, né? Davi já foi talarico, mas ele foi o cara que também penou em algumas coisas. Então ele foi ungido rei, e ele demora 15 anos para assumir. Só que ele estava só fazendo o trabalho dele certinho, e o rei começa a perseguir ele, quer matar ele, ele tem que fugir para uma caverna. Eu tenho que ver quando que foi escrito esse salmo, né, em qual período, né, da vida. Mas talvez foi nesse momento que ele aprendeu algo que às vezes ele negligenciou. Mas ele aprendeu a estar contente com aquilo que ele tinha. E acho que se a gente não entender isso, cara, a gente não consegue trabalhar bem. Se a gente não entender que a gente pertence a Jesus, então eu pertenço a Jesus. Cara, se eu pertenço a Jesus, eu tenho que fazer as coisas a partir dele, não nesse sentido. Cara, porque já parou para pensar que, sei lá, se você pensar assim, cara, nessa crise tem gente que está ganhando muito dinheiro, você pode se ressentir com isso. Pega ali, ó, pega, você tem que falar. A questão por exemplo, de gente que está ganhando dinheiro através dessa pandemia, seria algo ruim você ter um senso de justiça a partir disso? Não sei se seria inveja, tipo, por exemplo, quem está ganhando muito dinheiro nessa época? Gente que faz máscara. Não, mas não. Esse que é o ponto. Esse não é gente que está ganhando. Muito dinheiro é muito dinheiro, entendeu? Então você pega, tipo, o cara que tem ações, cara que, tipo, os exportadores de arroz. Eu não estou falando que eles estão errados em si, né? Mas, cara, tipo, eles estão ganhando dinheiro, alguém está ganhando dinheiro. É uma lei econômica, né? Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Esse recurso está indo para algum lugar.
Não no sentido do empreendedorismo. Tem gente que está se virando. Eu acho que fazer máscara é que a galera está se virando. Nós estamos se virando. A gente se vira, mas a gente não ganha muito dinheiro. Mas você pode olhar e pensar, cara, os mega capitalistas estão ganhando muita grana. Não vou fazer nada da minha vida. Tipo, entendeu? Isso é um certo ressentimento, né, de o que o Pondé, um outro filósofo chama de mimados, né? Os caras, a gente às vezes acaba sendo mimado nisso, né? Em vez de a gente fica sempre se ressentindo com todo mundo e não trabalhando, entendeu? Acho que é nesse sentido que eu falei, mas pode concluir o que você... Não que tipo, cara, óbvio que todo mundo ganha dinheiro, é isso, mas tem gente que às vezes a gente fica se ressentindo, até mesmo assim, de repente, cara... Mas fazer máscara não é... Não, é que assim, não gente faz máscara de mas mas aquelas grandes empresas que fazem em massa mesmo, assim, aquelas empresas que vivem disso. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tipo, cara, que nem a Thaís trabalha e precisa de máscara, né? Então, por causa da área de saúde. Então, o negócio do preço quadriplicou. Sim. Tipo, parada que era 10, 15 reais o pacote de luva, por exemplo, foi para 60. Mas isso até... Não, mas não significa que seja justo. Não, isso com certeza. Cara, tem gente que se aproveita. Eu entendi nesse sentido. Entendeu? Tipo, por exemplo, você se indignar com isso. Não, e isso sim, mas isso talvez não é ressentimento, isso é um senso de justiça, né? Não, mas, cara, é importante isso, porque às vezes, cara, de repente tem negócios que o cara aproveitou, estava melhor preparado e fez acontecer. A questão é muita injustiça, entendeu? Às vezes, cara, não é justo também, né? Então, não é justo só porque os caras estão ganhando muita grana vendendo arroz e tem gente que está passando fome. Há uma certa injustiça nisso, e não é problema a gente se revoltar com isso. A questão é que a gente não pode se ressentir ao ponto de ficar ofendido, né? No sentido de ficar o resto da vida ofendido. Não, a gente tem que pensar, trabalhar e lutar para que isso não aconteça, né? Até eu entendo a questão econômica, oferta, demanda, mas não significa que seja justo, entendeu? Não significa que há um equilíbrio nisso. Deixa eu ver o que o Felipe falou. A gente precisa ter cuidado para o nosso coração não interpretar o fato de que as pessoas vão responder pelos seus atos como uma legitimação da própria inveja que acaba se tornando orgulho. Pensar que Deus vai me destacar e aqueles que simplesmente fazem algo melhor que eu vão sucumbir, no sentido de ele já se pegou pelo orgulho ali, Felipe. O quê? Sucumbir, né? É palavra chique. É outro patamar, essa piazada. Filosofia. Se eu entendi, ele falou, cara, a gente não pode fazer as coisas a partir... Por exemplo, o cara lá tá vendendo um saco de arroz a 50 pila. Sendo que o preço justo, supomos que fosse 20. Eu não posso achar que ele vai se ferrar e legitimar uma ação e vou vender por 30, entendeu? A gente tentar equilibrar ou sossegar porque alguém está sendo injusto. Ou legitimar, às vezes, né, a nossa... Ali ele puxou por orgulho, então eu vou fazer tudo certinho e alguém vai se ferrar e eu vou ser melhor do que ele. É isso que ele falou, entendeu? É isso, Felipe, né? É aquilo que, cara, não importa. Esse cara vai se ferrar um dia, então eu não vou me ferrar, entendeu? Ele jogou para a justiça própria ali, né? Pode ser que aconteça, é um perigo também, né, cara? A gente fazer as coisas por orgulho. Sabe aquele negócio, eu sou um cara extremamente honesto, então... Na salvação, né? É que assim, ó, vamos pegar... O que é humildade para vocês? É você saber
Daí, por exemplo, o Gary é um bom mecânico de moto. Melhor da City, né? Vamos lá, né? Não é errado ele saber que ele é um bom mecânico. E, tipo, ter vou colocar um orgulho minúsculo aqui, né? Que eu não consigo entender uma outra palavra para isso, mas ele ter um senso de satisfação que ele é um bom mecânico. Isso não é errado. O orgulho, na verdade, é inflar, é achar, cara, eu sou o melhor mecânico do mundo. Daí eu já acho que ele vai estar exagerando, entendeu? Não é errado, por exemplo, o Zé disse, cara, eu sou o melhor servente do meu trampo. Isso não é errado, você ter satisfação com os teus dons ou com aquilo que você conquistou. Isso é um conceito correto. O problema do orgulho é inflar, né? É você superior ou se encher por isso, né? E acho que esse é o problema. O Zé quer falar. Tá, você falou no caso de... Fale com o microfone. Assim. Esqueça, né, cara? Você falou no caso de se alguém vir e falar pra você, você é o melhor da cidade, correto? Como assim, uma profissão, né? E quando o cara faz algum curso, algo do tipo assim, ele comprova que ele é o melhor, mas tem muitos que julgam ele pelo passado, que tipo, ele era perdidão assim, sabe? Era um nó cego no começo, sabe? Entendeu? Era um nó cego no começo, os caras conheceram ele um nó cego. Daí o cara fez curso, professor, virou o melhor por tal empresa, por alguma coisa. Os caras estão falando pra ele, então ele vai ser um nó cego ou ele vai ser o melhor? Daí pra esses caras, o que ele vai ser? Que passe aí pro Gary. Não, mano, é só eu que estou sendo filmado, não dá nada. Provar que a partir dali ele é outra pessoa, né? Vai seguir de uma maneira, sei lá, o que passou. Sim, não, mas os caras do começo, eu tô dizendo. Aí ele vai falar, não, agora eu sou o melhor, entendeu? Aí ele tá inflando o ego dele ou ele tá sendo humilde de falar agora a verdade? Ele vai estar falando para diminuir ou para edificar? Os caras falaram que ele era um nó cego no começo. Não, se ele se provou, ele falou, não, eu sou melhor agora. E os caras ainda continuam, mas ele fica naquela, não, você não é, não, eu sou, entendeu? Ele tá sendo melhor que os caras. Ele sabe o lugar dele, ele não tá se achando. Ele só sabe o lugar dele. Tipo, eu sei o que eu sei fazer. É que assim, gente, às vezes a gente a gente não pode se definir a partir daquilo que eu falei, a partir de outras pessoas, né? Às vezes o cara mudou, então eu vou dar, cara, não sei se vale a pena dar esse exemplo, mas, cara, tem pessoas que, cara, desde a minha adolescência tem a mesma rotina, entendeu? De antes de eu ser convertido, então os caras estão nas mesmas esquinas, tomando os mesmos tubão, fazendo as mesmas coisas 20 anos depois, entendeu, disso. A questão não precisa falar nada, a questão é por que eu não preciso também conviver lá, não é questão de melhor ou não, simplesmente porque a vida caminhou. Tem gente que não quer esse tipo de evolução e não aceita esse tipo de evolução nas pessoas e eles vão definir as pessoas pelo passado dela. Isso é um erro. A questão a pessoa não precisa se defender disso. Se ela se defende é porque ela está querendo ser aceita por pessoas que não querem aceitar a mudança dela. Meu conselho talvez cara, fala, Jesus ama vocês e segue o caminho, entendeu? Porque senão você acaba ficando preso a uma prisão que as pessoas estão colocando você. Fale de novo ali. Tipo, se a pessoa acredita em você, beleza, não acredita, beleza. Tua vida continua. A não ser que você queira assim, tipo, cara, eu vou mostrar um caminho diferente. Falar, cara, eu consegui, entendeu? Falar, vocês também podem conseguir, entendeu? Se os caras vão aceitar isso, é nesse sentido acho que você pergunta. Não. Diminuir. Tipo, tá vendo o que eu sou? Tentando sempre te mostrar que ele é bom e você não consegue. E tem gente que é bom e fala, eu consigo fazer isso. Hoje eu sou melhor, mas eu sou melhor pra mim ou pra quem eu quero. Que daí acho que entra a questão do ego, entendeu? O cara ficou orgulhoso, ele se inchou.
cara, às vezes não. É que, pense assim, ó. Tem lei de semeadura e colheita, né? Então, cara, vamos pegar quem já tem, sei lá, ninguém começa fazendo nada, aprende sabendo tudo de cara. Tem um processo. E tem pessoas que abandonam esse processo. E tem outros que seguem num processo de aprendizado, em qualquer profissão, em qualquer área, e até no cristianismo. Tem gente que, cara, nunca leu a Bíblia. Mesmo faz 10, 15, 20, 30 anos de conversão e sabe ler, entendeu? Cara, o entendimento desse cara provavelmente é um entendimento medíocre. E eu não falo isso porque, tipo, porque... Não, você sabe mais. Não, é porque o cara realmente escolheu ser medíocre naquilo que ele faz. O fato de você chegar, e às vezes o cara pergunta, cara, mas você mudou? A questão é se você vai ficar se defendendo, talvez é porque tem uma questão de ego aí, entendeu? Você ficar, cara, mas olha, eu mudei, eu realmente mudei. Provar que você mudou, ou que provar que você é melhor, talvez é um caminho do ego. Tipo, você está construindo a partir do ego, construindo a partir de um ressentimento. Alguém falou que eu nunca ia ser nada na vida, então agora eu vou provar que eu sou algo na vida. Daí você está construindo a partir de uma amargura. A questão é, se você realmente mudou, cara, as pessoas vão perceber. E depende para quem que você mudou. Se você, cara, caminhou e colheu, amém. Não é errado você desfrutar do fruto do seu trabalho, assim como Eclesiastes fala. É errado você diminuir pessoas porque você conquistou. Entendeu? Daí é uma questão de orgulho. Agora, se o cara chega e fala, cara, você era diferente, você pode ter uma oportunidade até de falar por que você é diferente. Falar, cara, por causa disso, de Cristo, eu consegui encontrar algo assim, comecei a trabalhar isso, e você joga para Cristo. O segredo entre você talvez falar algo ou não é jogar isso para Jesus. Falar, cara, se nós entendermos que à medida que a gente caminha não é mérito muito nosso, é mérito de Deus, da graça, faz o que o Ricardo falou em Efésios, você acaba se colocando num lugar cara, se não fosse Jesus me dar uma graça, eu talvez tivesse pior, entendeu? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Porque, querendo ou não, quando você entende a graça, você vive da maneira correta, e tudo que você conquista é da maneira correta. Quando você não entende a graça, se você fazer da maneira incorreta, é diferente. Sim. Você vai conquistar as suas coisas, mas talvez não por meios corretos. Mas quando você entende a graça, tudo que você conquista é do meio correto. Você entende que foi a partir disso, por causa de Cristo. É que, às vezes, a questão do ressentimento até pode ocorrer através de uma injustiça. Tipo, cara, sei lá, alguém... Dá o exemplo do patrão que eu já dei. O patrão não pagou você. Ele fez um acordo, cara, você vai se ressentir. E não é uma coisa... Mas você vai ressentir a partir de uma injustiça, entendeu? A questão é como você dá continuidade a isso. Você vai levar isso para o perdão e liberar isso no teu coração, ou você vai ficar se ressentindo o resto da vida. Se vai ficar irado por causa disso, entende? E a questão, acho que o que o Felipe colocou ali, ele falou, o fato de alguém faz uma coisa boa não interfere na minha satisfação por presenciar essa coisa. Eu não entendi, Felipe. Cara, faça pergunta, Felipe. Você está fazendo afirmações. Não, ele só fica lançando as paradas ali. Apesar que existe certo prazer... Ele está falando que se alguém faz alguém, não deve... ações das pessoas não devem interferir no nosso prazer ou na maneira como a gente faz as coisas. Isso eu concordo. Aquele lance de... Cara, se tem um cara que faz melhor, mas isso não deve tirar o prazer daquilo que você está fazendo. Mas isso é satisfação, né? Cara, você ter, satisfação naquilo que você faz, né? Então, é óbvio que, cara, existem muitos pastores melhor do que eu, mas isso não pode tirar o fato da minha vocação e do que, entendeu? Isso não anula que você também é um. Mas, entende? Acho que esse lance do ressentimento, o fato do, sei lá, do Noia na vila ter 5 motos e eu não, por enquanto, não ter nenhuma. Isso não pode tirar a minha satisfação de quando você ter uma, entendeu? Eu acho que é nesse sentido, né? Então, cara, hoje tem um carro bom, mas eu já tive um carro ruim, ou já não tive carro. Se a gente não aprender a saborear cada etapa da vida, eu vejo isso muito,
o filho, né, cara? O filho tem cada etapa ele vai crescendo, vai dando uma distância, vai ajustando. Se a gente não aprender a ter satisfação, você vai sempre ter um problema ou alguém que faz mais e você acaba assumindo esse ressentimento. Anderson, tem alguma pergunta lá no Facebook? Não, então beleza. Ai, você me quebra. Mais alguma pergunta, gente? Foi massa. Acho que pra mim foi massa. Ó, o Davi tá passando bem, cara. Os caras estavam sangrando lá, tá meio pálido ali no. Tá branco. Vamos orar aí, gente, encerrar, Felipe. Deixa eu ver. Aí sim, Felipe, aí sim, agora sim. Ele falou assim, nós devemos ficar felizes por pessoas que estão fazendo um bom trabalho também. Isso, né? Tipo, cara, se a gente tiver... E acho que isso é importante. Por exemplo, você não tem que ter inseguro daquilo que você faz. Porque às vezes a gente tem medo, a gente quer proteger. Então, cara, eu sei tocar mais ou menos, então eu não posso ensinar aquilo que eu sei, porque senão o cara vai tomar meu lugar. Se você vive desse jeito, você vive num cativeiro que, cara, é terrível. Sabe como que era aquele ditado, velho, do pulo do gato? Putz, eu não vou lembrar, esse ditado da minha mãe, dos bem antigos. Hã? Não, mas de esconder o jogo, sabe? De parada, assim, sempre o cara ensina algo, mas sempre não ensina tudo. E, cara, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, que, cara, se você tem um cara que, por exemplo, se vocês se destacam e começam a fazer uma parada melhor, eu vou ficar feliz. Porque, cara, vocês estão fazendo algo melhor e isso não diminui o meu trabalho, nem só soma, entende? Cara, o meu supervisor no trabalho é um cara assim, tipo, o que você perguntar pra ele, ele ensina, tá ligado? Ensina, não é de esforço. Ele fala assim, cara, se um dia algum de vocês me superar, eu vou ficar feliz, porque eu vou saber que tipo, tudo que eu ensinei valeu a pena, tá ligado? Tipo, teve alguma coisa, teve um resultado. E o cara nem é crente, cara. Tipo, ele fala assim, não, se um dia vocês me superar, cara, eu vou ficar feliz pra caramba. Sei que, eu vou saber que vocês, tipo, eu servi de alguma coisa na vida de vocês. É isso. Gente, vamos orar? Orar, Felipe, quer mais um? Você que está aí? Você quer mais... Mas que, cara, a gente possa... O intuito de estar fazendo e conversando é justamente porque a gente perceba essas pequenas coisas que vão minando a nossa vida. Imagine você viver nesse cativeiro de ressentimento ou de inveja, cara. É tudo uma prisão, que não... Um autossabotamento que faz com que você não seja feliz e ninguém seja feliz à sua volta. Então, que a gente possa estar orando nisso. O que ele falou? Muda esses streamers aí. Meu Deus. O que você quer dizer com isso, Felipe? Quem que é o streamer? Olha, tipo, né? Viu? Depois, piazada, leiam tudo que ele está falando lá. Vocês dão o aval lá no vídeo lá. Que ele vai postar uma parada, fazer pergunta, ele vai formando um monte de afirmação. Legal as tuas afirmações, Felipe. Mas era pergunta, cara. Eu vou falar com o teu professor lá de interpretação. Brincadeira. Gente, vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Que o Senhor possa estar mostrando isso nos nossos corações. Que às vezes a gente se ressente com muitas coisas, tem inveja de muitas coisas que não precisa ter. Sendo que o Senhor é nosso Deus poderoso em todas as coisas. Que possamos confiar mais em Ti e pautar a nossa vida em Ti. Amém. Gente, Deus abençoe. Até a próxima, que você que está assistindo. Agora nós vamos comer uma parada aí. Falou, pode encerrar, Anderson.